Tô tentando mudar aqui. Estão me ouvindo agora? Agora deu. Não, beleza. Tava mudo desde o início, só para eu saber. Tá, então eu vou voltar e a gente conversa. Não sei o que aconteceu. Se ficar mudo de novo, mandem no chat, que aí eu consigo visualizar aqui rápido e ver o que aconteceu. Primeira vez que acontece isso comigo. Então vamos lá. Vou voltar então. Então, como eu estava falando, o tema que eu separei para trazer na aula de hoje é como fazer um bom acordo de não persecução penal. O acordo de não persecução penal é um instituto relativamente novo. Ele está previsto aí no nosso Código de Processo Penal e ele foi trazido pelo pacote anticrime, que entrou em vigência agora em 2020. Então, os pontos que eu separei para trazer serão evolução histórica, o estudo do ANPP, hipótese de cabimento, condições, aferição de pena mínima, vedações, procedimento, análise judicial das condições, intimação da vítima, descumprimento, efeitos do cumprimento e não oferecimento. Alguns outros pontos controvertidos da doutrina e separei 2 acordos de não persecução penal para a gente estudar na prática. Um deles, inclusive, é um caso real, que eu só suprimi os dados, e ele é, salvo engano, do Ministério Público da comarca de Betim. Tá? E aí nós vamos verificar se o Ministério Público está cumprindo com os requisitos e se as cláusulas estão ok. Lembrando, se tiver dúvida, qualquer comentário, é só liberar o áudio e nós vamos conversando, tá? Então vamos lá. Uma breve evolução histórica sobre o Instituto. Nós temos que lembrar que a ação penal, por si, ela é a ação penal pública, ela é obrigatória, ou seja, sempre que o Ministério Público estiver diante de indício de autoria e materialidade, ele é obrigado a propor a ação penal. Não é igual na queixa-crime, que a pessoa pode optar por não ajuizar. Sendo assim, nós já tivemos alguns institutos que vieram a relativizar esse princípio da obrigatoriedade. Então, estão lá, coloquei lá, antes de 1995, vigorava o princípio da obrigatoriedade na ação penal pública. Preenchidos os requisitos, não pode o jogador acusador negar-se a iniciar a partida, iniciar a ação penal. O primeiro instituto a flexibilizar esse princípio da obrigatoriedade veio na lei do juizado especial, que é a composição civil e a transação penal. A composição civil, ela é, e isso é importante a gente observar, que alguns conciliadores ou alguns juízes ignoram a possibilidade da composição civil, vão direto para a transação penal. E aí, quando a pessoa não preenche os requisitos da transação penal, eles sequer marcam a audiência para a tentativa de composição civil. A composição civil seria um acordo entre as partes. Então, um acordo entre a vítima e o suposto acusado, sem a interferência do Ministério Público. Normalmente, esse acordo pode girar em torno de uma compensação financeira ou uma obrigação de fazer ou não fazer algo. Mas, sendo estipulado um acordo ali entre as partes de composição civil, o processo paralisa aí e não se prossegue com a ação penal. A composição civil é cabível tanto nos crimes de ação penal privada, que nós vimos na última aula, como nos crimes de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Nessas duas hipóteses, a composição civil equipara a desistência da ação penal. Já a transação penal, ela está prevista lá na lei do juizado também, e vai falar o seguinte: na audiência preliminar, o representante do Ministério Público, o autor do fato e a vítima, se possível, o responsável civil, acompanhado por seus advogados, serão esclarecidos da possibilidade de transação penal
e o Ministério Público vai oferecer ali algumas condições para ver se a pessoa aceita ou não aceita. Essa transação penal, ela independe da vontade da vítima. Ou seja, mesmo que a vítima não concorde com a transação penal, tendo o acusado preenchido os requisitos e o Ministério Público oferecido, pode ocorrer aceitação independente da vontade da vítima, tá? Para quem quiser ler depois, ela vai estar lá em torno do artigo 75 da Lei do Juizado, 76, 75 composição civil e 76 a transação penal. De forma breve, mas depois eu vou trazer os requisitos da transação penal, mas já na transação penal já se previa que não se admitiria não se admitiria se ficar comprovado dele já ter praticado outro crime, já ter se valido de outra transação penal. Eu vou trazer os requisitos para vocês aqui e vou trazer comparando um a um para vocês entenderem qual que é mais benéfico. Deixa eu só arrumar minha tela aqui, porque eu não estou enxergando direito o slide. Pronto. A segunda possibilidade, também nessa linha de flexibilizar a ação penal, ela veio no acordo de leniência. O acordo de leniência, ele é previsto para a pessoa jurídica. A pessoa jurídica que pratica algum ato ilícito pode fazer esse acordo de leniência, onde ele entrega as pessoas responsáveis por esse ato ilícito e pode continuar contratando com a administração pública. Então, é um acordo feito basicamente por pessoas jurídicas. E ela saiu bem próximo da lei de delação premiada, do acordo de colaboração premiada. Vocês podem verificar que a numeração delas é bem próxima. Uma é 12.846 e a outra é 12.850. A colaboração premiada, a delação premiada, ela também é um instituto bem próximo ao de leniência, por isso que saiu quase que junto ali, um cabe para a pessoa jurídica, outro para a pessoa física. No acordo de colaboração premiada, sendo hipóteses de organização criminosa, poderá a pessoa delatar o grupo, entregar os documentos que comprovem aquele grupo, aquela associação criminosa, e ao fazer isso, uma das possibilidades é que o MP poderia deixar de oferecer uma ação penal. Existem outras formas de acordo, um acordo que vai diminuir a pena, um acordo que já vai deixar a pessoa no regime aberto. Existe aí uma margem, mas uma das possibilidades seria o Ministério Público não oferecer ação penal contra essa pessoa que está colaborando. Nós vamos ver que depois, com o pacote anticrime, ficou ainda mais rigoroso esses critérios para concessão de uma colaboração premiada sem o ajuizamento da ação penal, ou seja, a pessoa ficar totalmente isenta de uma pena. Então, essa era a nossa evolução legislativa sobre a flexibilização do princípio da obrigatoriedade. O Ministério Público, e aí podemos já de antemão prever que isso era muito questionado, a legalidade desse instrumento, por resolução, a resolução 181 e a resolução 183 do Conselho Nacional do Ministério Público previu pela primeira vez o acordo de não persecução penal. Então, não era uma lei, mas o próprio Ministério Público já previa o acordo de não persecução penal antes da entrada em vigor do pacote anticrime. Estava lá no artigo 18 dessa resolução, da 181. Não sendo o caso de arquivamento, o MP poderá propor ao investigado acordo de não persecução penal, combinada pena mínima, quando for combinado pena mínima inferior a 4 anos. E o interessante é que o juiz poderia se recusar a celebrar esse acordo de não persecução penal, a homologar esse acordo de não persecução penal, justamente pelo princípio da obrigatoriedade. E aí, o que o Ministério Público fazia nesses casos? Aquele processo era remetido para o procurador-geral para ver se ele dava um aval
se ele concordava com aquele acordo de não persecução penal. Concordando, o Ministério Público simplesmente não ajuizava a ação, deixava transcorrer os prazos prescricionais, se a pessoa cumprisse esse acordo de não persecução. Diante dos questionamentos e pela própria iniciativa do Ministério Público, dá para ver que é uma iniciativa do Ministério Público, o acordo de não persecução penal foi que houve alteração legislativa através da Lei 13.964, de 2019, que entrou em vigor em 2020, que preveu no Código de Processo Penal agora o acordo de não persecução penal. Basicamente, ele manteve muito do texto que já estava na resolução do Ministério Público. Ele vai falar lá no artigo 28A, não sendo o caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática da infração, sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá oferecer o acordo de não persecução penal. Lembra que eu falei que o próprio pacote anticrime alterou a lei de delação premiada? Ela deixou mais rigoroso. Ela fala que não pode simplesmente o Ministério Público fazer um acordo de delação premiada e deixar de propor uma ação penal. O caso fático que originou essa alteração legislativa foi justamente aquele caso dos irmãos lá da Friboi, que eles fizeram um acordo e aquele acordo depois eles viram que muito do que eles falaram, muito do que eles entregaram não era ali relevante, não tinha um peso, enfim, era um acordo que não deveria ter sido feito. E o deles foi de não ajuizar a ação penal. Então, o que se acrescentou? Lá na lei de delação premiada, o pacote anticrime acrescentou referir-se à infração de cuja existência não tenha prévio conhecimento e o colaborador, e aí colocou os requisitos. Então, o Ministério Público só vai poder oferecer a delação premiada e colocar como efeito dessa delação o não oferecimento da ação penal, ou seja, isentar completamente a pessoa, quando ele não tiver conhecimento dessa infração penal. Se ele já tem o conhecimento dessa infração penal, ou seja, já é um caso investigado, que tem investigação, que tem outras delações, ele pode oferecer outros benefícios, mas não de não ajuizar a ação penal. Compreendido até aqui a evolução histórica? O acordo de não persecução penal, se nós olharmos para séries e filmes americanos, a gente já via isso acontecer. É muito comum em série e filme americano o Ministério Público propor à defesa um acordo. Olha, então, nesse caso aqui, nós temos essas e essas provas, ele se declara culpado e cumpre 4 anos preso. E a defesa vai lá e negocia. Não, aqui eu tenho essa e essa prova, então eu proponho com um acordo 2 anos só de prestação de serviço à comunidade. Eles negociam essa pena. Isso é muito comum em filme americano, a gente vê muito em filme americano, muito em série americana. Por que eu critico esse instituto e por que eu acho que ele não tem a mesma eficácia que tem nos Estados Unidos? Pela diferença da formação que nós temos dos membros do Ministério Público. Lá nos Estados Unidos, para quem não sabe, na maioria dos estados, o membro do Ministério Público, o chefe do Ministério Público, ele é eleito. Ele é eleito como se ele fosse um prefeito, um vereador, um governador, um deputado, um presidente. Ele é eleito para aquele cargo. Ele é um advogado, mas ele tem que ser eleito para aquele cargo. Se candidata, tem campanha, tem tudo. E ele é eleito. E a partir do momento que ele é eleito, ele tem que prestar contas à sociedade. Então, não adianta o Ministério Público levar uma ação penal à frente, adiante, se não tem provas contra aquele indivíduo. Porque se vier uma absolvição, vamos colocar entre aspas, pega mal para aquele representante do Ministério Público, pega mal para a promotoria. Fora que gastou dinheiro público à toa. Então, a chance desse procurador, né, ser reeleito diminui. Então, eles têm essa consciência de que eles não podem levar adiante
ações penais que eles não têm prova, que eles não têm certeza da culpa do indivíduo, justamente por causa desse risco e do prejuízo. Aqui no Brasil, os membros do Ministério Público, por uma outra sistemática, né, eles passam em concurso público e têm estabilidade. E a gente não fala em consequências pelo ajuizamento de uma ação sem ter provas, pelo pedido de condenação sem ter provas. A gente não fala desse tipo de responsabilidade, nem do Estado, nem do próprio promotor. Então, por isso que eu acho que o Instituto fica fraco. O advogado não tem objeto de barganha. O advogado acaba perdendo a força de falar, olha, esse caso aqui, a sua prova é fraca, porque para o Ministério Público tanto faz. Ele pode prosseguir com o processo que para ele não tem consequência jurídica nenhuma prática em relação a processar uma pessoa ou inocente ou que não se tenha provas. Nos Estados Unidos também, nós temos consequências muito graves quando a pessoa é processada e inocentada, pedido de indenização contra a prefeitura, contra o Estado, dependendo ali da organização judiciária. Então, a consequência é muito maior, o peso é muito maior. Então, o advogado tem essa possibilidade de falar o seguinte, olha, a sua prova é fraca, eu estou apresentando aqui uma prova, fiz uma investigação e essas testemunhas que você apresentou como algo certo da condenação do meu cliente são testemunhas fracas. Eu tenho como contraprovar isso. E o Ministério Público vai realmente ponderar. Aqui eu não vejo isso muito na prática. Dúvidas até agora? Entenderam essa crítica de ter pegado um modelo americano, mas não ter esse jogo? Então, vamos prosseguir. Eu vou passar agora a trabalhar os artigos que vão tratar do acordo de não persecução penal e, dentro disso, a gente vai conversando sobre os problemas e tudo mais. Deixa eu só ler o chat aqui. Aqui temos a dificuldade em conseguir encerrar o processo mesmo diante da ocorrência da prescrição virtual. Exato. Aqui, mesmo sabendo que não tem utilidade continuar com o processo, porque quando chegar ao final vai estar prescrito, como você diz, Alessandra, tem resistência. Tem resistência por parte do Ministério Público, tem resistência por parte do juiz, nesse caso tem até súmula, né? Falando que o juiz não pode reconhecer a prescrição virtual. Eu vou trazer uma aula só de prescrição para a gente, mas é muito complicado. Bruna nunca falou também, nunca tinha pensado sobre essa perspectiva. É justamente isso, você pega um instituto americano, que é até ok, a pessoa pode ali conseguir a inocência dela, ou, enfim, conseguir barganhar, mesmo quando ela tem culpa, para diminuir a pena dela, apontando onde que a investigação foi fraca, mas aqui no Brasil não tem muita consequência. Outra crítica também é que, na verdade, você basicamente terceiriza o serviço do Estado, né? O Estado acaba falando o seguinte, olha, não, tenho essa proposta aqui para você, acaba que a pessoa aceita para não correr o risco de ser condenada. Ela não aceita porque é culpada. Eu já vi muita gente me questionando isso, clientes mesmo. Olha, mas eu vou confessar algo que eu não fiz, e acaba que ele opta por confessar algo que ele não fez, porque nós vimos aqui que a confissão é um requisito, né? Simplesmente para não correr o risco da ação penal, que a gente sabe que tem riscos e tem entendimentos aí complicados, magistrados complicados que condenam a qualquer custo, com base em qualquer tipo de prova. Então, acaba que a pessoa perde a razão de ser do Instituto. Em tese, o sistema do nosso MP é melhor, pela presunção de independência do promotor ao analisar o caso. Sim, mas nesse sentido, você perde a força do Instituto, porque para o Ministério Público não tem muita diferença. A maioria, né, dos membros do Ministério Público, para eles pouco importa. Ó, você não aceitou, então o problema é seu, eu não vou nem aqui tentar diminuir as minhas cláusulas, tentar flexibilizar de alguma forma a minha proposta, porque simplesmente eu não tenho consequências em relação a isso, né?
A Ariel falou, no fórum, toda sexta tem pessoas dizendo que aceitam a transação penal para não manter o processo. Exato, o pessoal tem muito medo do processo criminal, e eu já vi pessoas aceitando transação penal, e aí vem a falha do advogado, porque quando é feito o termo de transação penal, tem que ter um advogado, né? E a falha do advogado. Já cansei de ver proposta de transação penal em crime que já está prescrito, ou crime que já ocorreu a decadência, igual nós vimos na última aula. Sávio, esse artigo 22A não violaria o direito ao silêncio ou à presunção de inocência? Nós vamos conversar, Sávio, sobre isso, sobre o silêncio e a presunção de inocência, você me lembra. Ariel, e a suspensão condicional é mais grave, né? Ainda, gravosa ainda. Não aceitam a transação penal, qual a possibilidade de aceitarem uma sanção maior? Exato. Nós vamos ver aqui exatamente qual que é a linha que o advogado tem que seguir, qual que é o melhor benefício, depois desse, qual que é o próximo, qual que é o próximo, qual que é o pior. Nós vamos colocar em ordem os benefícios que são previstos na legislação. Mas vamos lá, vamos começar a falar sobre o artigo. Artigo 28A, aqui é do Código de Processo Penal, tá, gente? E mesmo tendo aquela questão do Fux ter suspendido parte do pacote anticrime, a parte do acordo de não persecução penal está valendo, tá? Tá com eficácia garantida, não está suspenso. Não sendo o caso de arquivamento. Então, esse é o nosso primeiro, nós já paramos aqui nesse início de frase. Não sendo o caso de arquivamento. Então, o que o advogado tem que verificar? Se não é caso de arquivamento. Verificar se aquele fato é típico ou seria atípico, se já ocorreu prescrição, se já ocorreu decadência. Então, a primeira coisa que o advogado tem que verificar é se o fato em si não seria caso de arquivamento. Toda vez que o advogado quiser questionar esse arquivamento, ele deve fazer esse questionamento, se o promotor não aceitar, antes judicialmente, mas garantindo ao direito do cliente que, caso não seja acolhido aquele motivo do arquivamento, que ele possa ainda se manifestar sobre o acordo de não persecução penal. O que aconteceu num caso que eu estava atuando? Era um caso em que eu queria alegar decadência, justamente para aquele tema da última aula, prescrição, decadência, procuração errada e tudo mais. Só que o Ministério Público marcou a audiência e falou o seguinte: olha, estou oferecendo essa proposta de transação penal. O raciocínio vale igual, tá, gente? Tanto para acordo de não persecução penal, como para transação penal. Estou oferecendo essa proposta de transação penal. Eu falei, não, antes de manifestar se eu aceito ou não aceito a transação penal, eu quero questionar a decadência do direito de queixa, procuração errada, expliquei por petição os meus motivos. Qual que veio a resposta do Ministério Público? Não, essa proposta nós estamos fazendo agora. Ou aceita ou não aceita. Não, eu quero questionar primeiro se esse fato já não estaria decaído, já não operou a decadência. Eu não quero me manifestar agora se eu aceito ou não aceito a transação penal. E mesmo que a comarca não pense nesse sentido, mesmo que o Ministério Público não pense nesse sentido, conste na ata exatamente dessa forma, que o cliente, né, que o querelado, está se reservando no direito de manifestar se aceita ou não a proposta de transação penal ou de acordo de não persecução penal após a decisão sobre a ocorrência da decadência, tendo em vista, e aí você vem com seus argumentos. E cuidado, porque quando eu estava fazendo essa audiência, a conciliadora, por 2 vezes, ela, não sei se ela não compreendeu ou veio uma orientação nesse sentido, ela colocou na ata que eu estava recusando a transação penal. E eu não estava recusando. Eu não queria me manifestar sobre ela. É diferente de colocar na ata que eu recusei. Porque se coloca na ata que eu recusei, não tem como eu discutir isso depois, caso a minha tese não fosse acolhida de decadência. Tá? Então, a primeira coisa é verificar se não é caso de arquivamento.
Fiquem atentos a isso. E tendo investigado, confessado formal e circunstancialmente a prática da infração penal. Ter o investigado confessado. Isso é um requisito. O investigado tem que ter confessado. O Instituto do ANPP, ele é muito novo, então tem muito entendimento ainda que está se firmando na jurisprudência e entre o próprio Ministério Público. Eu já peguei casos que o Ministério Público se recusou a oferecer acordo de não persecução penal porque o acusado não confessou na delegacia. A lei não fala que ele tem que ter confessado na delegacia. A lei fala que ele tem que confessar o fato. Essa confissão, inclusive, nós vamos ver, existe uma audiência em que a pessoa tem que confessar os fatos ao juiz de forma espontânea. Então, cuidado, se o Ministério Público falar que não ofereceu acordo de não persecução penal ou não vai oferecer acordo de não persecução penal porque o acusado não confessou na delegacia, depois eu até trago para vocês, eu acho que está no slide mais à frente, existe até uma resolução do Ministério Público falando que não, que a pessoa não precisa ter confessado na delegacia, precisa que ela confesse na audiência com o juiz, quando for oferecido o acordo, tá? Então, Sávio, respondendo a sua primeira pergunta, se isso fere o direito ao silêncio. Nessa perspectiva, não, porque a pessoa escolhe se ela quer confessar ou não, tá? Mas nós vamos ver mais à frente que essa crítica ao direito ao silêncio, ela ocorre muito nos casos de delação premiada, onde mesmo a pessoa faz o acordo de delação premiada, lá também tem o requisito da confissão, só que depois a pessoa se compromete a depor judicialmente sobre aqueles fatos, ou seja, ela não pode alegar em juízo o direito ao silêncio depois de ter feito o acordo de transação, de delação premiada. Aqui só fala em confissão perante o juiz para a homologação do ANPP. Eu sei que vai ter problema lá na frente. Quando? Bom, imaginemos que tenham 3 acusados. Um fecha o acordo de não persecução penal. E depois o Ministério Público coloca esse que fechou, que confessou o fato, para depor contra os demais. E aí, ele poderia se recusar a depor lá na frente ou não? Isso a lei ainda não responde. Isso a jurisprudência ainda não responde. Se a pessoa, depois de ter confessado, se ela for chamada judicialmente, ela tem que confessar novamente em depoimentos para instruir o processo para outros réus. Isso não fala a lei. Isso a jurisprudência vai ter que encarar ainda. Eu entendo que essa prova não pode nem ser utilizada para o outro acusado, mas vai ser um problema que os advogados ainda vão ter que enfrentar. Tá? Entenderam essa parte da confissão? Alguma dúvida dessa parte da confissão e do arquivamento? Sobre a confissão, o advogado tem que ter em mente as consequências jurídicas dessa confissão. Porque, às vezes, o advogado, e aí é o erro do advogado que pensa só na área dele. O advogado pensa o seguinte, não, aqui tem prova contra essa pessoa, é melhor ela confessar e fazer o acordo de não persecução penal. Só que o advogado tem que pensar em outras esferas do direito. Essa confissão, ela vai poder ser utilizada como prova emprestada lá num processo civil de indenização, ou lá como prova lá num processo trabalhista. Isso pode trazer outras consequências para o cliente. Então, pensem, a confissão ali, por isso que a transação penal ela é mais vantajosa, porque na transação penal, você aceitar não implica em reconhecimento de culpa. Ou seja, você não está se declarando culpado na transação penal. No acordo de não persecução penal, exige-se a confissão. Então, exige-se o reconhecimento de culpa. E esse reconhecimento de culpa pode ser utilizado em outras esferas. Então, tomem cuidado. Não é só consequência penal. Existem outras consequências para essa confissão. Orientem o seu cliente nesse sentido, que a confissão que ele der para o juízo criminal no ANPP vai poder ser utilizada contra ele em outras áreas. E aí vai depender do seu caso. Isso pode gerar uma consequência trabalhista, de uma justa causa.
Isso pode gerar um direito de indenização inquestionável, lá no cível. Dúvidas dessa parte? Então, vou continuar. Aí a lei começa a colocar os requisitos, né? Então, confessado a prática, confessado formal e circunstancialmente a prática da infração penal, sem violência ou grave ameaça. Então, o crime não pode ter sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, tá, gente? Sempre que a lei traz assim, é violência à pessoa, não a objeto. Então, o crime não pode ter sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. E a pena mínima, observem, é a pena mínima. E a pena mínima inferior a 4 anos. Lá no crime nós temos pena mínima e a pena máxima combinada pelo legislador. Então, para o ANPP, nós olhamos a pena mínima. Diferente, por exemplo, da transação penal, onde nós olhamos a pena máxima. Lá na frente eu trago o quadro comparativo, vocês vão saber exatamente quando cabe cada instituto. Mas, observem, é a pena mínima que é observada. Isso faz com que a grande maioria dos crimes do Código Penal seja possível o ANPP. Então, o ANPP ele é possível numa vastidão de crimes previstos no Código Penal. Então, temos que saber a ANPP, temos que saber sobre a acordo de não persecução penal e temos que cobrar do Ministério Público quando ele não oferece. Sobre como que nós vamos calcular essa pena mínima, nós vamos esperar um pouquinho, porque daqui a pouco tem um parágrafo explicando como que eu chego nesse cálculo da pena mínima quando tem concurso de crimes, ou quando tem causas de aumento, causas de diminuição, mas por enquanto guardamos que vale para pena mínima inferior a 4 anos. O Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal. Aí aqui vem outra discussão, é aquele poder-dever. Quando o legislador coloca poderá, quer dizer que o Ministério Público pode simplesmente não oferecer, ou quando a pessoa preenche todos os requisitos, ele deve oferecer. Lembrando que em outros institutos também tem essa forma de trabalhar, como poderá. E a legislação já entendeu que é um poderá como dever, deve oferecer. Atualmente, o entendimento está sendo no sentido de que é uma faculdade do Ministério Público, mas ele teria que fundamentar. Ele teria que fundamentar o porquê não está oferecendo, tá? Por quê? Porque nós temos critérios objetivos. Confessão, não ser um crime praticado com violência ou grave ameaça, pena mínima inferior a 4 anos, isso tudo é muito objetivo. Mas um dos requisitos que tem que ser preenchido, ele é subjetivo. Olha lá, ó, continua o artigo 28. Desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Então, essa parte é subjetiva. O ANPP, nesse caso, ele é suficiente para reprovação e para prevenção de novas práticas criminosas? É subjetivo. É subjetivo do Ministério Público. E aí, somente o STJ já tem manifestado nesse sentido de que é uma faculdade do Ministério Público. O Ministério Público pode não oferecer, mesmo que a pessoa preencha todos os requisitos objetivos. Eu entendo que é um poder-dever. Não devemos diminuir ao máximo a subjetividade do Ministério Público sobre algo. Mas ainda que eu acolha como subjetividade ali, como uma possibilidade, realmente ele pode vedar de forma subjetiva, ele tem que tentar
objetivar isso através de uma fundamentação. Olha, nesse caso, eu não vou oferecer o ANPP, não obstante preencher todos os requisitos, porque, nesse caso, o ANPP não seria suficiente para a reprovação e prevenção do crime, diante desses e desses e desses fatos. Ele teria que fundamentar, até para a defesa poder recorrer disso, porque esse é o entendimento do promotor de justiça. E nós vamos ver que existe possibilidade de recorrer para o procurador, para o chefe do Ministério Público, tá? Mediante as seguintes condições ajustadas, cumulativa e alternativamente. Então, sempre que for possível, vai ser encaixado essas condições. Então, vamos ver as condições que a lei impõe. A primeira, reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto a impossibilidade de fazê-lo. Então, uma das cláusulas desse acordo de não persecução penal poderá ser a reparação do dano. O acusado vai ter que reparar o dano causado à vítima. Ou restituir o bem à vítima, onde tem ocorrido, né, a inversão da posse ou a subtração da posse, exceto na impossibilidade de fazê-lo. A impossibilidade de se reparar o dano ou a impossibilidade econômica do acusado. A lei não foi clara. Porque existem crimes que o dano ele é irreparável. Não tem como se reparar aquele dano. E existem hipóteses que o acusado não tem condições econômicas de efetuar essa reparação do dano. Eu entendo que quando o dano for calculado, mas o acusado conseguir comprovar que tem impossibilidade econômica de fazer, deve ser celebrado o acordo de não persecução penal, porque senão estaria prendendo, ou seja, estaria prosseguindo numa ação penal, simplesmente pelo fato da pessoa não ter condições econômicas de pagar por aquilo. Basicamente, eu privilegio o rico e ferro ainda mais o pobre. Então, essa reparação, eu entendo que exceto na impossibilidade de o fazê-lo, compreende a impossibilidade econômica do acusado também, não só a impossibilidade de reparar o dano pela própria natureza do dano. Dúvidas? Vou seguindo, qualquer coisa vocês vão falando. Inciso 2. Renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito de crime. Então, o que o Ministério Público indicar, a pessoa teria que renunciar, porque o Ministério Público entende que aquilo foi proveito da prática criminosa. O que seria isso? A pessoa conseguiu uma vantagem econômica com esse crime, vamos supor lá, 100 mil reais. Pegou esses 100 mil reais e comprou um bem. Então, ele tem que renunciar o direito sobre aquele bem. Ou aquele bem foi utilizado como um instrumento para o crime. Esse veículo foi empregado como um meio, né, de locomoção para a prática desse crime. Então, o Ministério Público pode colocar que ele vai ter que renunciar voluntariamente a esse bem. Isso tudo é passível de negociação. Isso tudo o advogado pode comprovar. Olha, não, nesse caso, esse veículo ele já tinha, nesse caso, a origem desse dinheiro é lícita, não tem vinculação com a prática criminosa. Isso tudo eu entendo que está dentro da margem de negociação com o Ministério Público. Inciso 3º. Prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima combinada ao delito, diminuída de 1 a 2/3.
Pessoal, observem isso. O Ministério Público não tem observado isso na hora de propor a NPP. Eles vêm com, com períodos pré-estipulados. 1 ano, 2 anos, porque eles estão acostumados com a transação penal. Então, observem. A prestação de serviço à comunidade ela tem que estar compreendida nesse lapso ali, olha, de 1 a 2 terços da pena mínima. Então, existe um critério objetivo para fixar o quanto de prestação de serviço à comunidade. Se vai ser 1 terço ou vai ser 2 terços, é a margem de negociação que o advogado, em tese, tem para barganhar ali com o Ministério Público, de acordo com a gravidade do crime, de acordo com se é uma forma tentada, se é uma forma consumada. Então, observem que a lei trouxe um critério objetivo para verificar o quanto de prestação de serviço à comunidade que a pessoa tem que pagar. E está diretamente vinculada ao crime que ela praticou. Quanto mais leve o crime, menor será o período de prestação de serviço à comunidade. Então, se eu tenho ali uma pena muito baixa, pode ser que a pessoa preste dias ou meses de prestação de serviço à comunidade. E não esse padrão que o Ministério Público normalmente impõe, de 1 ano, 6 meses, porque ele está pensando na lógica da transação penal. Em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do artigo 46 do Código Penal. Então, quem indica o local de onde será prestado o serviço é o juiz. E, em tese, o juiz da execução, não é o juiz que homologaria o ANPP. Isso quer dizer o quê? Que a gente já pode se extrair daí. Que depois que celebrado o ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal, e homologado ele judicialmente, o juiz da execução é que marca uma audiência para fixar onde a pessoa vai cumprir a pena. Então, tem todo esse procedimento aí que você, como advogado, já tem que calcular, que tem que acompanhar o cliente. Vamos continuar, ninguém manifestou nenhuma dúvida, eu continuo. Inciso 4. Pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do artigo 45, a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha preferencialmente como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesionados pelo delito. Então, aqui seria uma multa, uma prestação pecuniária. Aqui não seria aquela multa pena, né, que vem lá no artigo, pena de 1 a 2 anos e multa. Não, não é essa multa pena, é uma multa de prestação uma prestação pecuniária. Igual nós temos quando substitui a pena mesmo, aquela multa decorrente da substituição da pena. Então, uma prestação pecuniária. A maioria dos casos de ANPP, elas vão girar ali em torno disso. Uma prestação pecuniária, uma prestação de serviço à comunidade. Cinco, cumprir por prazo determinado outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que, prestem atenção com isso, proporcional e compatível com a infração penal. Desde que proporcional e compatível. Pessoal, o que eu vejo muito é o Ministério Público, vou dar um exemplo aqui, delito de embriaguez ao volante. É uma situação que cabe acordo de não persecução penal. O que eles colocam? A suspensão do direito de dirigir. Ok, é cumprir uma condição que tem relação com o crime praticado. Só que existe uma questão de proporção e compatibilidade.
Lá no Código de Trânsito, nós temos que o período de suspensão, salvo engano, pode variar de 2 meses a 2 anos, mas o período menor é 2 meses. Então, o Ministério Público tem que verificar a proporção a partir disso, que a pena final da pessoa, caso prosseguisse, seria 2 meses de suspensão, a pena mínima. Então, não estaria proporcional e compatível com a infração se o Ministério Público falar que a pessoa vai ter que ficar 1 ano sem dirigir. Ele tem que justificar por que saiu dos 2 meses e chegou a 1 ano. Isso é margem de negociação. Outra coisa que os advogados esquecem de negociar, e aqui vai uma dica para vocês, é que nesses casos de crimes de trânsito, que o Ministério Público vai colocar a suspensão do direito de dirigir, negociem. Já existe entendimento jurisprudencial nesse sentido. Se a pessoa já está sem o direito de dirigir. Como assim? Quando ela foi pega na blitz da lei seca, os próprios policiais militares já recolheram a carteira dela. Então, ela já está, quando marcou a audiência, há 6 meses, há 1 ano sem dirigir. Porque demorou para marcar essa audiência do ANPP. Então, justifiquem isso para o Ministério Público, mostrem que a carteira de habilitação dele já foi recolhida e que, em tese, então, ele já cumpriu. Ele já ficou sem dirigir. Isso é plenamente possível de ser negociado, tá? Porque isso é possível, inclusive, de ser abatido na pena final. Muito advogado não tem essa estratégia de pensar nisso. Se a pessoa continua com o processo, e o processo judicial normal, houve testemunhas, e vem a sentença condenatória. E na sentença condenatória, o juiz substitui a pena privativa de liberdade por restritivas de direito e coloca a suspensão do direito de dirigir. O advogado pode justificar, olha, ele já cumpriu, porque ele já está sem dirigir, porque a carteira dele foi recolhida desde a data da infração. Então, é possível, tá, esse abatimento. Negociem isso com o Ministério Público. Dúvidas? Essas são as medidas que são previstas para a pessoa cumprir no ANPP. E tem Ministério Público que está inventando coisa e tem advogado aceitando. Então, tomem cuidado. Vamos lá. Parágrafo 1º. Para a aferição da pena mínima, lembra lá que nós falamos da pena mínima ser até 4 anos? Para a aferição ou melhor, menor que 4 anos. Para a aferição da pena mínima combinada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e as causas de diminuição aplicáveis ao caso concreto. Então, eu já considero aqui as causas de aumento e as causas de diminuição. Então, se é um crime tentado, eu já vou pegar aquela pena e reduzir pela fração da tentativa. Ou se é um crime que tem uma causa de aumento, eu já emprego a causa de aumento para verificar se a pena mínima ainda está dentro dos 4 anos. Tiago, mas se o artigo fala assim, igual nós temos lá do tráfico privilegiado, a pena será reduzida de 1/6 a 2/3. O que eu aplico? Eu aplico 1/6 ou eu aplico 2/3? Para verificar se é possível ou não. Existe a súmula 727 do STF. Nessa súmula, ela vai falar o seguinte, ela é aplicada lá para a suspensão condicional do processo, mas que o raciocínio é o mesmo, porque ele define uma pena. Ela vai falar o seguinte,
não se admite a suspensão condicional do processo por crime continuado se a soma da pena mínima de cada infração superar o limite da lei. Então, nos casos de concurso de crimes, imaginemos que a pessoa foi pega dirigindo sem habilitação e também estava com a carteira falsa. Dirigindo embriagada e também com a carteira falsa. Então, nós teríamos 2 crimes. Poderia ter a ANPP? O que eu deveria fazer? Somar as 2 penas mínimas. Somei as 2 penas mínimas. Ainda está abaixo de 4 anos, eu posso fazer o ANPP. Aplicando-se o entendimento da súmula do STF, que em situações análogas, que é o da suspensão condicional, soma-se as penas. Da mesma forma, é entendimento pacífico do STF que quando tem aquela variação de fração, você aplica o que mais diminui para diminuir e o que mais aumenta na pena máxima, para verificar esses parâmetros. Então, nessa linha de raciocínio, que é o que os advogados estão trabalhando para ver se os tribunais reconhecem. Lá na frente eu vou trazer esse exemplo, porque eu não escrevi aqui o exemplo nessa parte, então fica difícil de imaginar. Mas lá na frente vai ter pena do tráfico de 5 a 15 anos, tráfico privilegiado reduz de 1/6 a 2/3, e aí eu reduziria pelo máximo que dá para reduzir, segundo esse entendimento que é aplicado para outros institutos. E aí eu cairia para 1 ano e 8 meses. Então, seria possível o ANPP para o tráfico privilegiado. Mas essa questão do tráfico nós vamos discutir lá na frente. Mas lembrem-se, sempre eu vou ter que aplicar a causa de aumento e a causa de diminuição. Pelo concurso de crimes, pelo entendimento do STF, eu somo as penas para verificar a aplicação do instituto. E quando existe fração, eu pego a intenção da lei, aqui não é pena mínima, eu pego o que mais diminui, para verificar. Se fosse a pena máxima, eu pegaria o que mais aumenta. Ou o que menos diminui, né? Sobre essa questão do tráfico, lá na frente eu falo como que eu abordo nos meus casos, tá? E como que o STJ está entendendo sobre a matéria. Se cabe ou não cabe acordo de não persecução penal no tráfico privilegiado. Vamos prosseguir. Parágrafo 2º. Aqui ele traz outras vedações. Quando que não vai ser possível o ANPP? Então, parágrafo 2º, disposto no caput, que é o ANPP, deste artigo, não se aplica nas seguintes hipóteses. Se for cabível transação penal. Por quê? Porque a transação penal é mais benéfica. Então, se cabe transação penal, o Ministério Público tem que oferecer a transação penal. Ele não pode oferecer o ANPP. Justamente por aquelas questões básicas que a gente já viu. Aqui tem implicação de reconhecimento de culpa, lá na transação penal não tem. As consequências aqui são mais graves, os cumprimentos, né, das medidas são mais graves do que na transação penal. Outra vedação. Se o investigado for reincidente. Se ele for reincidente, não cabe a ANPP. Ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. Então, olha que diferença já da transação penal.
Eu posso ter um crime que não cabe transação penal. Por quê? Porque a pessoa está respondendo a outro crime. Um dos requisitos da transação penal é a pessoa não estar respondendo a outro crime. Mas eu posso ter o ANPP e tem promotor que não entende isso. Tem promotor que não consegue entender essa diferença. Por quê? Porque eles acham que transação penal e ANPP é a mesma coisa. A lei não veda que a pessoa que está respondendo a um processo faça um ANPP e uma nova conduta praticada. O que não pode é ele ser reincidente. Nesse caso que eu falei, ele não é reincidente porque o primeiro processo ainda está em curso. Está transcorrendo ainda. E aí, para impedir, o Ministério Público teria que provar que ele é um criminoso habitual, reiterado ou profissional. E isso, 2 crimes, não quer dizer nada. Ter um processo em andamento e agora ter um outro fato, não quer dizer nada. Tanto que a própria lei fala, exceto se insignificantes as infrações pretéritas. O que vai se entender como insignificantes vai ser aquela questão da barganha, da negociação. Mas não existe vedação da pessoa que já está respondendo por um crime poder fazer uma ANPP. Compreendido essa parte? É importante a gente ter ciência disso, por quê? Porque o Ministério Público vai recusar o ANPP fundamentando, não porque a pessoa responde a outro crime, mas a pessoa só responde a um outro crime, ou a 2. Quantos que são necessários para dizer que essa pessoa é um criminoso habitual, reiterado, profissional? É 2? É 3? É 4? Isso tudo está na margem de negociação da defesa. Vamos mais continuar onde quando não cabe. Ter sido agente beneficiado nos últimos 5 anos anteriores ao cometimento da infração em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo. Olha só, o risco do advogado que deixa o cliente dele fazer uma transação penal, num caso que dava para provar a inocência, ou num caso que já ocorreu prescrição, já ocorreu decadência, não olhou a procuração, igual eu falei nas últimas aulas. Ele faz uma transação penal e entrava o cliente de fazer um ANPP por um outro fato lá na frente. E como nós vimos, o acordo de não persecução penal, ele vai abranger muitos crimes. Então, eu queimei um benefício lá atrás, por algo que não precisava ter queimado, e prejudiquei o meu cliente, porque agora, quando ele realmente precisa, ele não tem mais o benefício. Não sejam imediatistas. Não pensem só assim, vou fazer esse acordo de não, vou fazer essa transação penal aqui e pronto, acabou. A pessoa vai cumprir. Olhem o perfil do cliente, olhem os requisitos do processo, olhem se realmente ali naquele caso vai dar condenação, se não está muito perto da prescrição. Porque as hipóteses de transação penal, elas, em regra, são do juizado especial. No juizado especial, o recebimento da denúncia ou da queixa, ele só ocorre em audiência de instrução. Ou seja, se está faltando ali 1, 2 meses para prescrição, talvez é bom o advogado correr o risco, explicando para o cliente sempre, né? Correr o risco, porque ele sabe que em 2 meses não vai marcar uma audiência de instrução naquele processo. E vai operar a prescrição. Isso é agir com estratégia. Aqui falta uma semana, porque normalmente o pessoal do fórum marca audiência de transação penal, principalmente quando o fórum está muito acumulado, quando está perto da prescrição. E, de novo, volto a dizer, já vi pessoas que fizeram acordo, aceitaram transação penal de crime que já estava prescrito. E o advogado não viu.
Eles marcam a audiência quando está próximo do período prescricional. Ah, mas eu calculei, Thiago, ainda falta 2 semanas para dar prescrição, mas em 2 semanas não vai marcar a instrução. Não dá tempo. Você sabe que não dá tempo. O Ministério Público nem ofereceu denúncia ainda. Então tem que voltar para o Ministério Público para ele oferecer a denúncia, para intimar o seu cliente de novo para audiência, com prazo mínimo de 10 dias, para quando chegar na audiência, aí sim ter o recebimento da denúncia e interromper a prescrição. Então, às vezes, não dá tempo. Observem isso. Calculem isso. Porque se você fecha uma transação penal lá atrás, você pode prejudicar o cliente aqui. Ele não vai poder fazer um acordo de não persecução penal, uma conduta mais grave que ele realmente precisava fazer. Compreendido? Dúvidas? Então, vamos continuar. E aqui, a outra restrição, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar ou praticadas contra a mulher por razão de condição de sexo feminino em favor do agressor. Então, ainda que não seja um crime com violência ou grave ameaça, preencha todos os outros requisitos, mas é um crime que é aplicado à Lei Maria da Penha, não cabe a NPP. Não cabe acordo de não persecução penal. As pessoas só pensam na Lei Maria da Penha em crimes que têm violência ou grave ameaça. Pensa na lesão corporal, pensa na vias de fato, que são os mais comuns, né? Na ameaça. Mas esquece que também é possível aplicar a Lei Maria da Penha para crimes patrimoniais. Furto, apropriação indébita, dano. Então, nessas hipóteses, sendo abrangido pela Lei Maria da Penha, não cabe acordo de não persecução penal. Tá? Vamos continuar. Agora nós estamos no procedimento. Parágrafo 4º. Para a homologação do acordo de não persecução penal, será realizada audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade por meio da oitiva do investigado, na presença do seu defensor e a sua legalidade. Então, como que funciona o procedimento do acordo de não persecução penal? Pessoal, em regra, o que a lei determina é que chegou os autos do inquérito ao Ministério Público. Ele verificou que é caso de acordo de não persecução penal. O que ele deveria fazer? Mandar uma intimação para essa pessoa, compareça ao Ministério Público para fins de negociação de acordo de não persecução penal, devendo estar acompanhado de advogado. Isso é que seria o procedimento adequado. Lá no Ministério Público, sem presença de juiz, entrariam as partes em um acordo, colheria a confissão, mandaria para o fórum esse acordo já assinado pelas partes, o juiz marcaria uma audiência sem a presença do Ministério Público. A lei não fala que o Ministério Público tem que estar presente, e tem alguns juízes que entendem que o Ministério Público não tem que estar nesse momento. O juiz pega o acordo, vai verificar com o acusado se ele assinou aquilo voluntariamente, se aquilo, se ele tem ciência de tudo que está ali, das consequências jurídicas, na presença do advogado dele, e o juiz poderia, então, homologar ou não, aí nós vamos ver aí as decisões que o juiz pode ter, mas esse seria o procedimento. Na prática, como que tem sido feito? O Ministério Público faz uma minuta de proposta,
sem a participação do acusado, sem a participação do advogado dele, manda para o fórum marca uma audiência, a pessoa intimada pelo fórum comparece, o juiz sai da sala, eles negociam, fechando um acordo, o juiz volta, o Ministério Público sai e homologa o acordo ali. Então, eles estão deixando essa negociação para ser feita lá no fórum. Eu entendo que é prático, mas isso inviabiliza o sentido da lei. O sentido da lei não é essa negociação rápida, não é essa negociação imediatista. É receber uma proposta, a defesa analisa, pode juntar elementos de prova, documentos de uma investigação defensiva, fazer uma contraproposta até se chegar num acordo. Não é uma audiência de transação penal. Que é isso, pronto e acabou. Não, é negociação. E às vezes a negociação não dá para ser feita ali naquele momento. O acusado pode precisar de tempo para mostrar os elementos que vão fazer com que o Ministério Público revisite essas cláusulas. A não ser que o Ministério Público não quer revisitar essas cláusulas, porque não tem consequência para ele se a pessoa não aceitar, porque ele vai prosseguir com o processo, independente se a pessoa é inocente ou culpada, que é a crítica que eu fiz lá no início. Então, esse é o procedimento, tá? Então, deveria primeiro ser feito no Ministério Público, depois marca uma audiência para essa homologação, onde o juiz verifica a voluntariedade, tá? Sem dúvidas, vou prosseguir. Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo, com a concordância do investigado e seu defensor. Aqui vem outro problema. O acordo de não persecução penal, ele foi pensado já estando vigente o juiz das garantias. O que é o juiz das garantias? O juiz das garantias, ele está suspenso pelo ministro Fux, tá? Essa parte ele suspendeu. O juiz das garantias seria um juiz que cuidaria do processo, do inquérito, enquanto ele ainda não virou processo. Então, nós teríamos um juiz para a fase do inquérito e um juiz para o processo, para não contaminar o juiz do processo com as decisões do inquérito. Porque, olha só, como que eu fico com o mesmo juiz se o juiz negou o meu ANPP falando que as condições eram inadequadas ou insuficientes? Esse juiz já me condenou. E já me falou que não vai me fixar uma pena baixa. Que ele já não concorda com o que foi oferecido pelo Ministério Público. Então, toda essa negociação seria feita na presença de um juiz. E se não fosse fechado esse acordo, quem julgaria esse processo seria outro juiz. Então, não seria o juiz que falou que a condição é inadequada, insuficiente ou abusiva, que ficaria com esse processo caso não fechasse o acordo de não persecução penal. Mas, enfim, o Fux suspendeu. Então, nós temos o mesmo juiz que vai falar se as condições do ANPP são adequadas ou não. Caso não homologue, vai ser o mesmo juiz que vai instruir o processo. Em regra, né, na maioria das comarcas que não tem vara de inquéritos. Devolverá os autos ao Ministério Público para que sejam reformuladas a proposta, pegando-se nova concordância do investigado e seu defensor. Tiago, mas se o juiz recusar de homologar o meu acordo de não persecução penal, o que eu posso fazer? Recorrer. Artigo 581, inciso 25. Cabe recurso em sentido estrito da decisão que recusar a homologação a proposta de acordo de não persecução penal. Então, se o juiz não homologar o acordo,
cabe recurso em sentido estrito. Tá? Mas olha só como a lei traz uma responsabilidade para o juiz. Não é só o juiz fechar os olhos e homologar aquilo que as partes fizeram, não. A lei traz que o juiz deveria verificar se aquelas condições não estão sendo abusivas. Aqui, inadequadas, insuficientes, eu entendo assim, que ele está agindo pró-acusação. Mas verificar se as cláusulas estão sendo abusivas pode ser uma forma justamente de frear o Ministério Público, que não está nem aí se a pessoa vai aceitar ou não vai aceitar aquela proposta. Fala assim, não, nesse caso, 1 ano de prestação de serviço à comunidade é abusivo. Por quê? Porque ultrapassa o limite, o parâmetro da lei. O juiz poderia falar isso. Mas antes do juiz falar, a quem caberia falar era o advogado. E aí, se o Ministério Público não quer homologar porque você não está aceitando aquela cláusula, você pode recorrer, você pode mandar aquele processo para o chefe dele. Como se fosse a segunda instância. Não deveria ser papel do juiz verificar isso. Nem para inadequada como insuficiente, nem como abusiva. Mas a realidade do Brasil, como nós trabalhamos aqui, é complicada ainda. Para um lado e para o outro. Vamos continuar. Homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz devolve os autos ao Ministério Público para que inicie a execução perante o juízo da execução. Então, o processo de acompanhamento do cumprimento das condições do ANPP deveria tramitar no juízo da execução. Em muitas comarcas nós não vemos isso. Nós vemos a pessoa, às vezes, até levando os comprovantes lá no Ministério Público. E não. O que a lei determina é que seria feito pelo juiz da execução. Aqui prevê o artigo 7º, que o juiz pode recusar ainda homologar quando não atender os requisitos legais ou quando não for realizada a adequação do parágrafo 5º lá, quando ele pediu para que fosse adequado, a parte não adequar, ele pode se recusar a homologar, e aí, é o que eu falei, a recusa da homologação cabe recurso em sentido estrito. Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que analise a necessidade de complementação das investigações ou se já é caso de oferecimento da denúncia. Então, recusada a homologação, o processo continua, né? O inquérito continua com complementação de investigação ou já oferece a denúncia, se for o caso. A vítima, qual que é a participação da vítima no ANPP? A vítima será intimada da homologação do acordo de não persecução penal e do seu descumprimento. Então, a vítima ela não teria voz nesse processo de negociação, segundo a lei. Tá? Lá na frente eu vou trabalhar uma exceção com vocês, mas é uma exceção que a doutrina está trazendo, que a jurisprudência ainda não enfrentou, pelo menos assim, a nível de STJ e STF, porque muitos casos acabam que são resolvidos na primeira instância. Então, a gente não tem uma jurisprudência marcante sobre esse tema ainda. Mas lá na frente eu volto a falar sobre ele, senão fica repetitivo. Então, vamos lá. Parágrafo 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo para fins de sua rescisão e posterior oferecimento da denúncia. Ou seja, não cumprido o ANPP, não pode o Ministério Público simplesmente oferecer a denúncia, não. O juiz tem que rescindir, tem que ter uma rescisão desse acordo judicialmente. E aqui é outra crítica que eu faço, que eu vou ponderar lá na frente, que seria necessário intimar o acusado para que ele justifique o porquê do descumprimento.
Ou seja, deveria ser oportunizado o contraditório. Essa rescisão não deveria ser automatizada, sem a intimação do acusado. O acusado tem que ser chamado para verificar o porquê que ele não cumpriu, ou até justificar que ele cumpriu. O Ministério Público é que está errado. Então, esse artigo tem que ser entendido à luz do contraditório, tá? O juiz deveria comunicar a defesa antes de rescindir. Parágrafo 11. O descumprimento do acordo de não persecução penal pelo investigado também poderá ser utilizado pelo Ministério Público como justificativa para o eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo. Ou seja, você já descumpriu o nosso acordo de não persecução penal. Eu vou utilizar desse fundamento para nem te oferecer suspensão condicional do processo. Mas aqui, lembre-se, poderá. Então, o Ministério Público tem que fundamentar o porquê que está fazendo isso. Aqui, havendo a revogação do ANPP, a defesa pode questionar essa revogação por habeas corpus, tá? Vamos lá. Parágrafo 12. A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não constarão da certidão de antecedentes criminais. Ou seja, a pessoa não ficará com antecedentes se fizer o ANPP. Salvo para verificar aquela questão se ela já fez a ANPP nos últimos 5 anos. Então, só fica esse registro para fins de verificação desse prazo, mas não constará nada na certidão dela. Parágrafo 13, e aqui está o principal problema que o STJ está errando e tomara que o STF acerte. Eu vou comentar com vocês lá na frente, daqui a pouquinho eu dou uma acelerada na aula. Estou indo mais devagar agora porque vocês têm que compreender o Instituto antes de eu fazer críticas mais aprofundadas. Mas vai falar o 13. Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juiz competente decretará a extinção de punibilidade. Lembra na última aula, quando eu falei de extinção de punibilidade? Quando que se extingue a punibilidade? Prescrição, decadência. Então, aqui nós temos mais uma forma de extinção da punibilidade, pelo cumprimento do acordo de não persecução penal. Daqui a pouquinho eu faço uma crítica a isso, tá? Parágrafo 14. No caso de recusa por parte do Ministério Público em propor o acordo de não persecução penal, e aqui eu acrescento, não só a recusa, mas a abusividade das cláusulas, o investigado poderá requerer a remessa dos autos ao órgão superior. Tá? Que aí o órgão superior do Ministério Público vai analisar se deve ou não deve oferecer, se deve ou não deve revisar aquela cláusula. Entendendo o órgão superior do Ministério Público que o promotor de justiça errou, ele designa outro promotor para atuar no caso, tá? Continuando. Aqui a distinção de transação penal, suspensão condicional do processo e acordo de não persecução penal. Então, a primeira diferença que nós vemos é a pena. No primeiro, transação penal, a pena máxima igual ou inferior a 2 anos. Na suspensão condicional do processo, pena mínima igual ou inferior a 1 ano. No acordo de não persecução penal, pena mínima inferior a 4 anos. Aqui no primeiro, não exige a confissão. No segundo, não exige confissão. No terceiro, exige a confissão. Por isso, as consequências jurídicas que eu já alertei vocês. Nenhum deles é cabível para casos de violência doméstica. No primeiro, primário de bons antecedentes. No segundo, não está sendo processado por nenhum outro crime. E no terceiro, não precisa ser
reincidente. Não pode ser reincidente. Eu vou adiantar, porque senão não vai dar tempo de eu chegar na peça prática para vocês verem os erros, tá? Então, vamos lá. Então, como ficaria a ordem de preferência? O que o advogado analisaria? Primeiro, verificar se é caso de arquivamento daquele procedimento. Não é caso de arquivamento. Qual que é o melhor benefício que pode existir para o acusado? Transação penal. O segundo, suspensão condicional do processo. Desculpa, eu esqueci de colocar o ANPP aqui. Ou eu coloquei? Não, não coloquei. Desculpem. O ANPP viria aqui, tá? Entre a transação penal e a suspensão condicional do processo. Tem que editar esse slide depois. Então, suspensão condicional do processo, depois acordo de delação premiada e, por último, suspensão condicional da pena, tá? Então, primeiro verifiquem a possibilidade de arquivamento de transação penal. Não é hipótese de transação penal? Aí vem o ANPP. Não cabe a ANPP? Pode caber ainda suspensão condicional do processo. Não cabe nenhum desses? Aí você vai para uma outra estratégia, que é tentar um acordo com o Ministério Público de delação premiada. Não dá, o Ministério Público não concordou com acordo de delação premiada. Aí você tenta ir para a suspensão condicional da pena, que são os requisitos objetivos, mas aí a pessoa já está condenada. Só não vai cumprir pena. Então, vamos às críticas antes de eu chegar no modelo. Cabe à ANPP, para processos em curso, na data da entrada em vigor da lei, que é o pacote anticrime, com denúncias já recebidas, mas sem sentenças prolatadas. Qual que é essa dúvida, pessoal? Entrou em vigor a lei que prevê o acordo de não persecução penal, alterando o Código de Processo Penal. Esse acordo de não persecução penal, essa possibilidade, ela retroage aos casos que já estavam em andamento no fórum? Ainda não deu sentença. Estava lá na fase de instrução, ou estava na fase de resposta à acusação. Poderia a defesa virar e falar o seguinte: Excelência, aqui deve a nova lei ser aplicada ao acusado? Mesmo já tendo sido recebida a denúncia? Essa é a dúvida. E essa dúvida está criando várias controvérsias no judiciário. Fiz aqui uma linha de tempo para vocês compreenderem mais ou menos como foi o entendimento sobre isso. Entrou em vigor a lei do ANPP. Quando entrou em vigor a lei do ANPP, lembra que lá falava que, cumprido o acordo de não persecução penal, gera uma extinção da punibilidade? A extinção da punibilidade, ela é mais benéfica ao acusado. Ponto. Ela é uma norma de direito material. Tanto que as causas de extinção da punibilidade estão lá no Código Penal: prescrição, decadência, morte, cumprimento da pena, perdão, graça, indulto, anistia. Então, causas de extinção da punibilidade são causas de direito material. Causas de direito material, nós aprendemos que retroagem para beneficiar o acusado. O ANPP é uma norma mista. Ela tem normas de processo, mas ela tem norma de direito material. Então, ela deveria retroagir para beneficiar o acusado. O acusado, e aí a doutrina vai divergir, qual que é o grau de aplicação disso? Se seria só até os casos em que não foi prolatada a sentença. Tem uns que defendem mesmo quando está em grau recursal. Tem uns que defendem que mesmo quando já está em execução de pena. Alguns vão dizer, inclusive, que caberia revisão criminal para o ANPP. E foi assim que o TJ e a promotoria entendeu no primeiro momento.
Tanto é que eles editaram, aqui no TJ de Minas Gerais, essa portaria conjunta número 20. Essa portaria conjunta número 20 dizia o seguinte, que a secretaria deveria verificar os inquéritos, onde seria possível a ANPP, e mandar para o Ministério Público, bem como as ações em curso, que não tenha sido oferecida sentença ainda, prolatada a sentença. Então, num primeiro momento, assim que saiu a lei, o próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais e o Ministério Público entendia que era possível, aos casos anteriores que ainda estavam em andamento. Mas aí a matéria começou a chegar no STJ. E o STJ vai falar o seguinte, que é o entendimento atual do STJ. Não retroage para as denúncias que já tinham sido recebidas. Ele até retroagiria para o fato cometido antes da lei do ANPP, mas que ainda não tinha denúncia recebida. Mas se a denúncia já foi recebida, não caberia a ANPP. Esse é o atual entendimento da STJ. Não cabe a ANPP nos casos anteriores à lei, ao pacote anticrime, se a denúncia já estava recebida quando entrou em vigor o pacote anticrime. Só que o STF já está sinalizando que não concorda com isso. Já tem decisões isoladas não concordando com isso. E o Gilmar Mendes afetou o tema ao plenário. O que significa isso? Mandou o plenário do Supremo decidir sobre esse tema. E aí nós estamos aguardando essa decisão do STF, que eu acredito que vai confirmar, falando que pode retroagir porque causa de extinção de punibilidade, é norma de direito material. E o pior, se o Ministério Público no início estava falando que não cabia e fazia esses processos chegarem até o STJ, a ponto do STJ firmar esse entendimento, agora, nos últimos 2 meses, o Ministério Público Federal começou a sustentar no STJ pela possibilidade. E os ministros não estão dando. A defesa sustenta pela possibilidade. O Ministério Público Federal sustenta pela possibilidade. Mas a jurisprudência continua falando que não é possível. Olha só o que vai falar. Aqui eu separei. Doutrina. Auri Lopes Júnior. Ao criar uma causa extintiva de punibilidade, artigo 28, parágrafo 3º, o ANPP adquiriu natureza mista de norma processual e norma penal, devendo retroagir para beneficiar o agente. Artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal. Já que é algo mais benéfico do que uma possível condenação. Isso é óbvio. O Gilmar Mendes, aqui eu coloquei o número do HC 185-913, ele afetou o tema. E aí, basicamente, ele deixou essas perguntas a serem respondidas pelo plenário do STF. O ANPP pode ser oferecido em processos já em curso quando do surgimento do pacote anticrime? Qual a natureza da norma do artigo 28A? A natureza jurídica já está respondida. É causa extintiva de punibilidade. É possível a sua aplicação retroativa em benefício do imputado? E potencialmente cabível o oferecimento do ANPP, mesmo nos casos em que o imputado não tenha confessado anteriormente durante a investigação ou processo? Ou seja, mesmo nos casos que o acusado não confessou na delegacia, não confessou durante a investigação, poderia ser proposto a ele o ANPP se ele confessar? Eu entendo que sim. Quando eu vou trabalhar o direito do silêncio com vocês, eu falo que não existe vantagem nenhuma do acusado confessar a prática de um crime na delegacia de polícia. Só facilita o trabalho da polícia e do Ministério Público. E aí, normalmente, me falam, mas e o ANPP? Já tem entendimento, salvo engano, eu coloquei aqui no slide, vou chegar até ele, senão depois eu mando para vocês.
do Conselho Federal do Ministério Público falando que não precisa ele ter confessado no inquérito, que basta que ele confesse nessa audiência do ANPP. Aí o que o Ministério Público Federal está sustentando? Aqui eu deixei o número do processo para quem quiser utilizar essa fundamentação nas petições, tá? No parecer do Ministério Público Federal, lá no agravo regimental, no recurso especial 196-3222 de São Paulo, julgado agora, em 19/5/2022, foi semana passada. Sendo a norma de natureza mista, o artigo 28 do Código de Processo Penal, 28A do Código de Processo Penal, deve retroagir para beneficiar os réus nas ações penais em curso, como disposto no artigo 2º, parágrafo único do Código Penal. A lei posterior, de que de qualquer modo favorecer o agente, aplica aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Apenas fundamenta-se no artigo 5º, inciso 40, da Constituição Federal, segundo o qual a lei não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Assim, a não retroação do acordo de não persecução penal aos casos em curso constitui flagrante violação ao disposto da norma constitucional. Essa é a posição do Ministério Público Federal. Essa é a posição do órgão superior do Ministério Público no país. Por que o promotor de primeira instância insiste em não deixar fazer o ANPP nos casos que já estavam em andamento? Pontuem isso. Coloquem isso na peça de vocês. Eu pontuo em toda a resposta à acusação, quando já tinha sido oferecida a denúncia, né, aquele negócio todo. Olha, não ofereceu a ANPP. Na primeira oportunidade de peticionar o processo, eu coloco, cadê a proposta do ANPP? Normalmente já vem falando, não cabe, o processo já está em curso e tudo mais. Recorram, apresentem o recurso para a instância superior, e se a instância superior do Ministério Público mantiver o entendimento de que não cabe, vai subindo com essa matéria como preliminar nos recursos. Porque não vai demorar, o STJ vai virar esse entendimento. Olha só o que o Rodrigo Schietti, que é o ministro do STJ, já falou essa semana. A sexta turma, sob relatoria do ministro Schietti, negou mais uma vez o pedido. Mas a verdade é que os tribunais superiores, as turmas criminais do STJ em especial, têm ficado em uma cruzilhada. Como não permitir um acordo de não persecução penal previsto em lei, quando o próprio Dominus Litis, que é o autor da ação penal, é favorável à sua realização? Está deixando os ministros da STJ em uma encruzilhada. O fato do Ministério Público Federal começar a sustentar a possibilidade. Então, isso vai reverter. Então, fiquem atentos a isso, pontuem isso nas suas peças, porque vai ser motivo de vocês anularem o processo inteiro. E aí, fica bem melhor. Depois que você já sabe que o cara foi condenado, o tanto que ele foi condenado, você vira para ele e fala, olha, agora eu consegui anular o seu processo, dá para você fazer um ANPP. Vão fazer? Porque senão a gente já sabe o resultado. O juiz já até deu sentença. Entenderam essa parte, gente? Entenderam a fundamentação? Dúvida? Vou seguir porque tem mais 20 minutos. Aqui eu falo um pouco da fração de diminuição, que é basicamente aquilo que eu já tinha falado com vocês quando eu expliquei, das súmulas, do enunciado, que tem aqui, número 29 do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais, que serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis no caso concreto, na linha do enunciado e da súmula do STF, que é aquela que mais aumenta ou que mais diminui. Eu vou passando mais rápido, porque senão não dá tempo de chegar até o final. Aqui que eu trouxe o cálculo do tráfico de drogas. Olha só. Tráfico de drogas, pena de 5 a 15 anos. Tráfico privilegiado, prevê uma redução de 1/6 a 2/3. Então, a pena ficaria, se eu pegar a pena de 5 anos e diminuir só em 1/6, eu chegaria em 4 anos e 2 meses. Se eu aplicar pegar a pena de
de 5 anos e diminuir em 2/3, eu chego em 1/8. Então, aqui no tráfico de drogas, nós temos um dilema. Por quê? O Ministério Público nunca oferece a denúncia de tráfico, já falando que é tráfico privilegiado. Isso é ilusão. Nunca vi um Ministério Público oferecer denúncia falando que o tráfico é privilegiado. Sempre colocam como tráfico e na sentença o juiz desclassifica para tráfico privilegiado. Só que existe uma questão. Quando existe essa desclassificação do juiz, em outros casos, como o caso de suspensão condicional do processo, transação penal, ou seja, imputava-se uma conduta, chegando lá na frente, o juiz entende que é outra, e essa outra conduta é passível de suspensão condicional do processo, a jurisprudência é pacífica, tem súmula nesse sentido, falando que o juiz tem que reanalisar e aplicar a suspensão condicional do processo, quando tem essa modificação, essa desclassificação. Aqui eu entendo que é a mesma situação. O Ministério Público ofereceu a denúncia pelo 33. O que eu faço? Eu peço a aplicação do ANPP. A pessoa tem que preencher os outros requisitos, tá? Mas eu peço a aplicação do ANPP e falo o seguinte, olha, aqui potencialmente vai ser aplicado o tráfico privilegiado. E se o tráfico privilegiado for aplicado na fração de 2/3, a pena mínima é inferior a 4 anos. Então, cabe ao ANPP. Eu não posso estar vinculado a um doping acusatório, ou seja, esse anabolizante que o Ministério Público usa na denúncia, de acusar pelo máximo, simplesmente para negar o direito do réu ao ANPP. Quando chega na sentença, ele tem direito ao ANPP. Ele sempre teve o direito ao ANPP. Sempre foi tráfico privilegiado. Mas o Ministério Público não denunciava como tráfico privilegiado. E aí não tinha preenchido o requisito. Mas agora preenche. E agora eu quero a aplicação do ANPP. Então pontuem isso na resposta à acusação de vocês. Quando for crime de tráfico e a pessoa for primária, bons antecedentes, não dedicar à organização criminosa, ou seja, preencher os requisitos do tráfico privilegiado, já pontuem na resposta à acusação. Olha, potencialmente esse caso vai ser um caso de tráfico privilegiado. Então, sendo assim, eu quero a ANPP. Eu não posso estar vinculado à capitulação jurídica do Ministério Público. Entenderam o raciocínio? Vou seguir. A jurisprudência tem hora que aceita, tem hora que não aceita, tá, gente? Tá essa luta, mas a gente tem que continuar mantendo esse entendimento, tá? Aqui, basicamente, é o mesmo raciocínio, mas eu trato aqui a emendatio libelli e a mutatio libelli, que é quando o Ministério Público modifica os fatos da denúncia para uma outra acusação, ele teria que revisitar essa possibilidade do ANPP, ou quando o juiz dá uma outra classificação jurídica àqueles fatos, que é justamente a desclassificação do tráfico para o tráfico privilegiado. Ele teria que me facultar o direito ao ANPP. Tá? Aqui, ó, recurso também dessa semana passada. Parecer do Ministério Público opinando pela concessão de ordem para que seja determinada abertura de vista ao órgão ministerial a fim de que, afastado o óbice contido no acórdão recorrido, ou seja, eles afastaram a questão do tráfico não ter sido privilegiado. O acórdão manteve como tráfico privilegiado do STJ. O que ele definiu? Já que foi reconhecido que é tráfico privilegiado, volta e aplica o ANPP. Ele junta os dois entendimentos, de poder ser oferecido durante o curso do processo e o fato de ter se verificado que é tráfico privilegiado e a pena, então, seria possível um acordo de não persecução penal. Quem advoga já anota esse número de HC para utilizar como fundamentação, saiu semana passada. Em caso de descumprimento do ANPP, a confissão feita pelo investigado poderá ser utilizada contra ele no processo, ou seja, ele confessou, mas depois ele descumpriu. Aquela confissão que ele deu vai ser utilizada contra ele? Eu entendo que não pode,
porque a própria lei mais severa, que é a de delação premiada, fala que uma vez desfeita a delação premiada, as provas entregues em autoincriminação não podem ser utilizadas no processo. Então, não poderia ser utilizado, assim entendo, a confissão dada pela pessoa, essa linha de raciocínio que deve ser traçada pela defesa, para não utilizar essa confissão lá no processo contra o acusado, quando ele descumpriu a NPP. Cabe a NPP nos processos de ação penal privada? Eu entendo que sim, não tem vedação na lei, a lei não fala que é exclusivo para ação penal pública, então caberia o ANPP para as ações penais privadas. Aí, nesse caso, nós temos a participação da vítima e a vítima vai, junto com o Ministério Público, compor esse acordo aí. Tá? Vamos para o modelo da ANPP, que eu me propus a trazer para vocês, para a gente ver na prática. Faltam alguns minutinhos, mas eu acho que dá tempo. Eu queria a participação de vocês agora, tá? Porque eu não apontei os erros. Eu queria que vocês me ajudassem apontando os erros, tá? Então, aqui, ó, como eu disse, é uma ANPP, um crime de trânsito, artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Salvo engano, eu sou ruim com os números assim, mas é embriaguez ao volante. Da comarca de Betim, tá? Nada contra o Ministério Público de Betim, mas também nada a favor, é só porque era o modelo que eu tinha aqui fácil, tá? Esse modelo nem foi meu, foi um amigo que me mandou e eu estava apontando para ele o nada contra nem a favor, exatamente. Então vamos lá. Como que está vindo o acordo de não persecução penal? E vamos lá, me ajudem a achar os erros. Formalizam e firmam, a partir de proposta do Ministério Público, aceita pelo indiciado e seu defensor, o presente acordo de não persecução penal, na forma do artigo 28 do Código de Processo Penal, conforme as seguintes cláusulas. Então, vamos às cláusulas. Vamos lá. O Ministério Público, atendendo ao disposto do artigo 228-A, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, firma opinião delicti em relação aos fatos investigados nesses autos, dando o indiciado como incurso nas sanções do artigo 306 do Código de Trânsito Penal. Infração penal esta que, consideradas todas as circunstâncias, autoriza a celebração deste acordo. Ok, não tem nada demais nessa cláusula. O Ministério Público entende que a celebração e cumprimento deste acordo e todas as suas cláusulas são medidas necessárias e suficientes para a reprovação e prevenção do crime praticado e apurado nestes autos. Ok? É que ele preencheu o requisito subjetivo. Ele entende ser adequado o ANPP. O problema começa daqui em diante. O indiciado, de forma livre e voluntária, mas como condição para a celebração do acordo, confessa a prática do crime, conforme termo em anexo, oportunidade em que expressamente renuncia ao direito ao silêncio e à garantia contra a autoincriminação. Aqui vem aquela dúvida do sábio, né? Essas renúncias ao direito de silêncio e à autoincriminação. Eu entendo que desde que feito voluntariamente, não tenha sido a pessoa pressionada ou nesse estigma, né? Eu prefiro aceitar para não correr o risco, eu prefiro confessar algo que eu não fiz do que correr o risco da ação penal, não estaria ferindo esses direitos. Mas você vê que o Ministério Público coloca até isso aqui no termo deles. Ciente que o termo subscrito poderá ser utilizado como prova em futura ação penal, especialmente na hipótese de descumprimento do presente acordo. Essa cláusula já é nula. Essa parte de utilizar o termo de confissão para depois na ação penal, eu entendo que é nula, porque mesmo quando você pega a delação premiada, uma vez desfeito o acordo de delação premiada, não pode ser utilizado as provas que a pessoa entregou. Então, não poderia ser utilizado essa confissão, tá? Então, eu entendo que aqui o advogado já deveria ter chiado com essa redação aqui. Não poderia estar previsto isso aqui, tá? A pessoa não poderia nem abrir mão desse direito de prever essa cláusula dessa forma. O indiciado informa que não se enquadra em qualquer das vedações legais à celebração do acordo. As vedações legais é aquelas de... Aqui, ó. E, portanto, não é reincidente nem criminoso habitual, não se beneficia com o acordo de persecução penal,
nem transação penal, nem suspensão condicional do processo nos últimos 5 anos, contado da efetiva assinatura desse termo. Não praticou crime contra a mulher em contexto de violência doméstica familiar. Quem tem que verificar isso é o Ministério Público, não é o acusado declarar. Por que o Ministério Público faz isso? Porque a pessoa vai lá e faz o acordo de não persecução penal. Depois descobre-se que a pessoa tinha um outro processo, tinha uma outra investigação em andamento. E aí o Ministério Público vai querer o quê? Anular esse acordo de não persecução penal, falando que ela omitiu que era uma pessoa, um criminoso habitual. Não. Quem tem que verificar essas condições é o Ministério Público. A pessoa não tem que se declarar não reincidente, não tem que se declarar criminoso habitual. Quem tem que fazer essa investigação é o Ministério Público. E se ele apontar algo, a defesa pode contra-argumentar. Não é a pessoa se autodeclarar dessa forma. Está errado esse modelo. Verificada a qualquer tempo a incidência, a data da celebração de alguma das hipóteses, agora que ele acabou de mencionar ali, fica o presente acordo rescindido, não tendo iniciado direito de reaver o que tenha pago ou de detrair qualquer tempo ou valor de pena cumprido em eventual condenação. Ou seja, você verifica os seus requisitos. Se eu descobrir que você omitiu algum dos seus requisitos, você vai perder todos os valores que você pagou e o tempo que você cumpriu de prestação de serviço à comunidade não vai nem servir para a detração da sua pena. Completamente errado, completamente nulo. Quem tem que verificar esses requisitos é ele, e a lei não fala que a pessoa vai perder isso, não. 5. O indiciado pagará prestação pecuniária no valor de R$ 2.090. O valor da prestação pecuniária foi definido pelo Ministério Público, considerando a gravidade concreta do crime, a adequação dos valores para fins previstos na cláusula 2 e as condições econômicas do indiciado, especialmente visando a repressão de prática delituosa. Ok, chegaram ao valor de R$ 2.090. Mas olha o problema aqui, ó. Aqui ele vai falar que vai ser pago mediante depósito bancário para uma instituição, conta vinculada ao juiz da execução, ok, tem que ser juiz da execução mesmo, mas lá na cláusula C, olha, o pagamento será feito em parcela única, em até 30 dias contados da homologação do acordo pelo juízo criminal competente, em parcelas a serem definidas, a assinatura do presente termo, ok. O erro está aqui, ó. Isso, está aqui no item 6. Os autos permanecerão na sede do Ministério Público pelo prazo supra, devendo o indiciado apresentar o comprovante de pagamento de depósito no mesmo prazo perante a promotoria de justiça. Não é isso que fala. A lei fala que tem que ir para a vara de execução penal, a pessoa cumpre esses requisitos lá na vara de execução penal, ela não tem que ficar indo até o Ministério Público comprovar esse adimplemento aí das obrigações. 6. O indiciado perderá o valor recolhido a título de fiança, que será destinado à entidade beneficiária indicada na cláusula 5B deste acordo. Ou seja, a pessoa perde o direito da fiança. Então, a multa dela não foi de R$ 2.090, foi de R$ 2.090 mais a fiança. Essa redação aqui omite isso, fala que a pessoa está perdendo a fiança. Perdimento da fiança não está previsto lá como uma das sanções que serão aplicadas à pessoa, não. Então, a fiança tem que ser abatida do valor que foi fixado de multa. Isso sim está certo. Se chegaram ao acordo que a multa é de R$ 2.090 e a pessoa pagou um salário mínimo de fiança, abate-se esse valor. Ela só paga o que falta para complementar isso. Está errado. Não tem perdimento de fiança. O que pode se fazer é o abatimento do valor pago pela fiança na multa que foi estipulada. Está errado esse modelo. O indiciado ficará com seu direito de dirigir suspenso pelo prazo de 2, aí está aqui entre parênteses, 4 meses. O estagiário deve ter errado lá. Acho que não é dessa época não, Bruno. Mas, ok, aqui fixou um tempo adequado, utilizou o parâmetro de 2 meses, não foi para a regra padrão do Ministério Público de colocar 1 ano de suspensão do direito de dirigir. O prazo de suspensão começará a correr quando da homologação do acordo. Aqui cabe a defesa negociar, falando que a pessoa já cumpriu isso, porque a CNH dela foi recolhida. Na audiência de homologação, o acusado promoverá a entrega de sua CNH
Para juntada aos autos, o Ministério Público oficiará o DETRAN requisitando o lançamento de impedimento administrativo pelo prazo acordado. Aqui cabe à defesa negociar falando que ele já teve a CNH recolhida e que ele já cumpriu esse período de suspensão. Inclusive, eu fiz uma audiência de ANPP semana passada que eu argumentei isso e foi acolhido pela promotora. Tá? O presente acordo é válido desde a data de celebração, mas a exigibilidade das cláusulas oponíveis ao indiciado fica condicionada à homologação judicial, ok? Tem que ter homologação judicial. O descumprimento de qualquer das condições impostas no acordo de não persecução penal, inclusive quanto aos prazos, importará em sua imediata rescisão. Não. Aqui eu entendo que tem que ser aplicado ao contraditório. Tem que ser comunicado ao acusado, oportunizando a ele o direito de justificar o porquê que não cumpriu, ou mesmo provar que cumpriu e que o Ministério Público está errado. Aqui a redação está errada. O advogado deveria brigar por essa redação aí, que está completamente abusiva, cabendo ao Ministério Público comunicar tal fato ao juízo antes do oferecimento da denúncia. É lógico, tem que ser antes do oferecimento da denúncia, até porque o juiz tem que homologar essa rescisão, né? Não pode oferecer a denúncia imediatamente. A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não constarão na certidão de antecedentes criminais, ok? Isso já está previsto lá na lei. Comprovado o cumprimento das condições no prazo fixado, o Ministério Público encaminhará os autos ao juízo competente, na verdade eles já deveriam estar lá, né? Que será declarada extinta a punibilidade. Entenderam onde é que o Ministério Público está errando? Na prática, aí, essas cláusulas estão ficando abusivas. Aqui, ó, eu trouxe um modelinho para vocês, vou passar rapidamente, eu sei que só falta 2 minutos, mas é um termo padrão do Ministério Público lá do estado do Maranhão. E aqui, ó, tem algumas cláusulas que deixam claro o respeito a esses direitos. Aqui eles escolhem a confissão da pessoa por mídia, devidamente acompanhado pelo defensor. Aqui fala também que vai ajustar as cláusulas conforme abaixo, a renúncia de direito, prestação de serviço à comunidade, cadê onde que vai falar aqui de... Pagar título de prestação pecuniária, o valor número tal, a entidade, ou seja, ele não prevê o perdimento de fiança. O cumprimento requererá a extinção da punibilidade. Aqui não vem aquela cláusula abusiva falando que quando a pessoa descumpriu, a confissão dela vai ser utilizada judicialmente. Nada disso. Então, esse acordo aqui está bem mais redondinho. Por que eu apresentei esse acordo mais redondo? Porque eu entendo que nessa nova ótica da advocacia criminal, que é a advocacia criminal, a celebração de acordos, a negociação, é uma nova habilidade que o advogado tem que adquirir. É uma habilidade que tem que ser treinada com o advogado criminalista que não está acostumado a isso, a negociar. Você tem que criar ali os argumentos necessários para convencer o Ministério Público para flexibilizar esse acordo, a diminuir esse acordo, o tempo de duração e tudo mais. Então, tome a iniciativa. Seu cliente, fazendo jus ao acordo de não persecução penal, faça você uma minuta e protocole no Ministério Público e peça uma audiência com o promotor. Fala assim, promotor, eu vejo aqui que meu cliente tem direito ao ANPP, o doutor vai verificar ainda que ele preenche todos os requisitos. Para adiantar, inclusive, eu já trouxe aqui uma minuta pronta, e aí você explica para o promotor, tem a proatividade. Então, por isso que eu trouxe esse aqui com as cláusulas certinhas, redondinhas, sem estar com nenhum tipo de abusividade. Entenderam a ANPP? Entenderam como é um instituto novo, que ainda vai ter que ser trabalhado, que a jurisprudência ainda está sendo construída, e que, por isso, por a jurisprudência estar sendo construída, que nós devemos lutar para que fique uma jurisprudência pró-defesa, não fique abusiva. O STJ vai mudar o entendimento dele, mas os advogados têm que estar atentos a isso, para fazer cumprir isso na primeira instância. Tá? O Ministério Público Federal já mudou de ideia, o STF vai manifestar sobre esse tema, mas eu acho que antes do STF manifestar, o STJ volta atrás, porque não vão aguentar a pressão da defesa está pedindo, o Ministério Público pedindo a mesma coisa e o Judiciário ser o único a barrar o ANPP nos casos que já estavam em andamento. Alguma dúvida de ANPP?
Ficou claro? Ficou um pouco corrido, um pouco mais complexo para quem está vendo o Instituto pela primeira vez, mas senão eu ia ultrapassar o tempo da aula. Mas qualquer dúvida que tiver, me manda, eu vou esclarecendo para vocês. E não deixem de pontuar. Resposta à acusação, eu sempre pontuo. Olha, meu cliente tem direito ao ANPP. Alegações finais, meu cliente tem direito ao ANPP. Vai pontuando isso, vai subindo com essa matéria, porque vai que quando o seu recurso chegar lá no STJ, justamente aí eles resolvem modificar o entendimento. Seu caso pode ser um dos primeiros, você virar aí o lead case sobre essa matéria, e preservar o direito do seu cliente, porque vai que eles vão modulando os efeitos. Cabe, mas só para os processos que não transitaram em julgado. Então, aleguem isso para o processo não transitar em julgado. Você já tem um tema pronto para subir com a matéria para o STJ ou STF. Já está pronto, o tema já está afetado. Então, dificilmente o seu recurso extraordinário e recurso especial não vão ser admitidos. Já está pronto ali, o Ministério Público já está concordando com essa matéria a nível federal. Seu recurso vai chegar. E aí, seu recurso chegando por causa disso, outras questões do seu recurso também vão ser analisadas, outros pontos da matéria. Então, usem isso como uma forma de garantir que vocês conseguem chegar ao STJ ou ao STF num processo criminal. Questionei o acordo de não persecução penal. O tema já está até afetado pelo ministro Gilmar Mendes. Então, tem repercussão geral? Sim. Eu consigo subir com essa matéria até o STF. Tá? E, de novo, eles podem modular os efeitos. Eu já vi de tudo. Quando eles falaram que as alegações finais do delator, né, do réu delator, tem que vir antes do da defesa, eles falaram que só valeria para quem alegou. Então, esse é meu medo, da jurisprudência vir no primeiro sentido, falando que só vale para quem alegou. Só vai poder fazer o ANPP quem alegou na resposta à acusação que era possível. Só vai valer para quem alegou tempestivamente que era possível o ANPP. Só vai valer o ANPP para o tráfico de drogas privilegiado para quem arguiu na resposta à acusação que era caso de ANPP. Você não pode deixar para alegar isso em sede recursal. Então, tomem cuidado com isso. Aleguem, pontuem essas nulidades desde o início para não ter problema. Tá bom? Pessoal, é isso. Semana que vem não tem aula, porque eu tenho um compromisso, e depois eu agendo as aulas de junho. Tá bom? Um abraço, qualquer dúvida estou à disposição. Obrigada, Thiago. Boa tarde a todos. Tchau, com Deus. Tchau, boa tarde. Obrigada, Thiago. Tchau, tchau, boa tarde. Até mais, pessoal.